Olá a todos, agora iremos dar início à apresentação do nosso trabalho sobre fontes lineares. O projeto é referente à cadeira de Eletrônica 2, ministrado pelo professor Helder Rolim Florentino. O nosso grupo é composto por Matheus dos Santos Ferreira e por mim, Glenn Kelly da Silva Nóbrega. As fontes lineares são um tipo comum de fonte de alimentação utilizada em uma variedade de dispositivos eletrônicos. Elas oferecem a regulação de tensão precisa e baixo ruído de saída, o que as torna adequadas para aplicações sensíveis como sistemas de áudio, instrumentação de precisão e comunicações, que exigem uma alimentação estável e confiável. Ou seja, as fontes lineares, elas possuem um nível de tensão estável, linear, com baixo ruído, devido à configuração do seu sistema. Por não possuir como fontes chaveadas, capacitores e indutores, né, em maiores quantidades, e operarem em altas frequências, elas possuem esse baixo ruído, né, e esse nível de estabilização mais preciso, né, no seu sinal de saída desejado. Tem uma resposta transiente rápida, ou seja, o regime transiente da fonte linear ele é muito desejável porque ele é muito curto, né? Ou seja, ao se ajustar o nível de tensão desejado, esse tempo de ajuste da fonte, mediante a fonte, ele é muito rápido. Então, isso é um ponto positivo da fonte. Menor Ripple também, a gente deve destacar aqui que o Ripple, ele não é um ruído, ele é uma flutuação no sinal de saída, né? Causado por componentes capacitivos e indutivos, né? Principalmente por esses componentes, mas por outras configurações, né? Mas, como a gente já falou, por não possuir muitos elementos capacitivos e indutivos, ele, a fonte proporciona esses benefícios, né? Que são positivos, né? Para uma fonte de alimentação. Menor interferência eletromagnética. Esse ponto dá-se pela a frequência da fonte série, né? Pois ela atua normalmente as frequências atuantes 50 a 60 Hz, né? Em comparado com as frequências de fontes chaveadas que são em megahertz, kHz, altas frequências, né? As fontes séries elas possuem essa menor interferência eletromagnética por atuarem em frequências baixas. Já em contrapartida, né, as fontes ela possuem uma baixa eficiência, porque lá no estágio de regulação, parte da energia, né, fornecida no sistema da fonte será transformada em calor, né, pelo regulador. A gente vai apresentar um caso de regulador aqui por um transistor de potência em série, né, com um diodo. E esse transistor de potência ele irá converter parte dessa energia em calor justamente para nivelar o nível de tensão desejado na saída da fonte, né? Tamanhos e pesos maiores, né? Comparado às fontes chaveadas, as fontes séries elas possuem um tamanho mais robusto, os componentes são maiores, mais pesados, né? Isso é uma outra partida, é um sinal em contrapartida, né? Um ponto, pois ela possui esse espaço maior, né? Por seus componentes serem mais pesados, mais robustos. E baixa capacidade de corrente. Esse ponto mesmo se dá justamente pelo estágio de regulação, né? Lá os transistores de potência, lá no estágio de regulação, eles têm um nível de corrente limitado, né? Ou seja, essa corrente não pode ser alta, porque se ela for alta vai ocorrer um superaquecimento nos transistores de potência e queimas dos mesmos, né? Se for desejado uma fonte de corrente, uma fonte de tensão série, com um suporte de corrente mais alto, terão que usar componentes mais robustos, né, para suportar essas altas faixas de corrente. Aqui a gente tem o nosso diagrama de blocos, né, da nossa fonte linear, né, composta por um transformador, retificador, um filtro, um regulador e carga. Ou seja, a gente, como exemplo, recebe no transformador um sinal de 220, né, RMS. Esse transformador atenua essa tensão, né, de um VPP menor para o nível desejado, né, no sistema da fonte, né, o qual vai entrar no retificador, vamos supor que seja 9 volts, entrar 9 volts no retificador,
E o mesmo, né, como será abordado mais para frente, mais detalhadamente, o sistema irá, o retificador irá retificar esse sinal, né, inverter essa meia onda negativa e o sinal ficará com essa cara, aqui como a gente vê. Logo após ele entra no filtro, e aqui a gente tem a saída do nosso sinal do filtro, né? Que o filtro ele vai fazer a união desses picos, né? Desenvolvendo esse sinal, o qual irá entrar, né? Um sinal com ondulações, né? Não desejado na saída, né? No regulador. E o nosso regulador ele terá essa função de deixar esse sinal aqui como desejado, linear, contínuo e estável, né? Para a nossa carga. Aqui nós temos o nosso transformador, como já foi mencionado, né? Transformador com os dois estágios, né? Onde irá receber uma tensão de VPP alta, né? E converter em uma mais baixa para o sistema, né? Da série em si, da, da, da fonte em si, e o mesmo deixará no nível de tensão desejado, como o exemplo que a gente aplicou. Agora iremos passar para o parte retificador, eu passo a palavra para Matheus. Bom, após a tensão senoidal, né, ele ser reduzida, né, para o secundário do transformador, a gente passa para o processo de retificação desse sinal. E os retificadores, eles é um dispositivo que permite que a tensão ou corrente alternada, né, do secundário transformador seja constantemente ou transformada em tensão contínua ondulada. Existem vários tipos de retificadores, né, e métodos complexos para o projeto em questão, né, que foi utilizado e que foi empregado, né, mas por conveniência e simplicidade do projeto, das funções lineares propostas, né, os circuitos retificadores comentados agora nessa próxima sessão, né, elas são constituídas por diodos, né, que é o mais empregado. Então, pode passar. Então, basicamente, os retificadores, eles são compostos por diodos, né, que são dispositivos semicondutores, que é não linear, né, que os diodos, eles são componentes eletrônicos, né, que permitem a passagem de correntes elétricas por apenas um único sentido. E como é essa constituição desse diodo? Bom, os diodos, ele é formado por uma junção conhecida que é a junção PN, né, onde a parte do cátodo temos o silício dopado com impurezas para obter características positivas, e o anodo, né, que é o próprio silício dopado com, com impurezas, né, para obter características negativas. Quando eu junto esses dois materiais, eu tenho a junção PN, e dentro dessa junção eu tenho a zona de depressão, né, que é quando os átomos, né, do cátodo ele doa para o anodo, criando assim um campo elétrico e assim a barreira de potencial que conhecemos no diodo, que é de 0,7 volts. Então, pode passar. Bom, basicamente os diodos, né, dependendo da sua configuração, né, pode apresentar vários tipos de configurações de retificadores. Então, nós temos aqui primeira configuração, né, que é o retificador de meia onda, que é como na figura aqui demonstra, né, é um circuito composto por um diodo e um resistor. E esse retificador utiliza metade dos semiciclos da senoide de entrada, que é o semiciclo positivo, e apesar de ser barato, em virtude de usar apenas um diodo, é considerado como o pior retificador, pois gera muitas interferências na onda, né? Então, já a outra opção de retificador temos de onda completa, que nesse circuito, tu pode passar nele, nesse circuito, a entrada de corrente alternada é aplicada aos terminais de entrada do retificador em ponte. Os diodos são conectados em uma configuração de ponte, de forma que a corrente possa fluir em ambas as direções através do circuito, e isso permite que o retificador aproveite tanto a parte positiva quanto a parte negativa do sinal de entrada. E durante a parte positiva do ciclo de entrada, os dois diodos D1 e D3 conduzem a corrente, enquanto os diodos D2 e D4 estão reversamente polarizados e não conduzem. A corrente que flui através dos diodos D1 e D3 para o terminal positivo da carga produz uma polaridade positiva na saída. E durante a parte negativa do circuito de entrada, os diodos D2 e D4
conduzem a corrente, enquanto os diodos D1 e D3 estão reversamente polarizados. A corrente a corrente que foi através dos diodos D2 e D4 para o terminal negativo da carga produz uma polaridade negativa, né, que é na saída. Como resultado, a saída do retificador de onda completa em ponte é uma corrente contínua pulsante, onde as oscilações negativas são invertidas para se tornarem positivas. Para obter uma corrente contínua mais suave, é comum, pode passar, né? É comum utilizar o capacitor de filtro na saída para reduzir as flutuações e suavizar a forma da onda. Então, nesse processo de retificação, né, como já temos no nosso circuito, uma tensão com polaridade definida, entretanto, em seu valor é uma pulsante. E por isso é inadequada, né, para alimentar circuitos eletrônicos, os quais precisam de uma tensão de alimentação contínua. Então, basicamente, o filtro capacitivo é um componente utilizado em conjunto com os retificadores para suavizar a forma de onda pulsante da corrente contínua obtida. Então, basicamente, o filtro capacitivo, né, é um componente utilizado em conjunto com os retificadores, né, como eu disse, para suavizar as ondas de onda pulsante da corrente contínua obtida. Então, pode passar, Glenn? Então, como é o seu princípio de funcionamento? Bom, a gente tem aqui um tipo de retificador de onda completa com TAP, né? Então, à esquerda nós temos sem a presença do filtro capacitivo, né? Apresentando uma forma de onda contínua pulsante. E à esquerda, né, nós temos a atuação desse filtro, que pode ser dividida em duas etapas. A primeira, quando a tensão vinda do circuito retificador é superior à do capacitor, os diodos entram em condução, carregando o capacitor e alimentando também a carga. E quando a tensão retificada está abaixo da tensão do capacitor carregado, os diodos bloqueiam a corrente que tende a ir do filtro de volta para o circuito retificador e assim o capacitor passa a fornecer sua energia armazenada apenas para a carga, mantendo a tensão sobre ela bem mais próximos de uma tensão contínua. Ao usarmos capacitores com maior capacitância, né, que é a capacidade de o componente armazenar energia sob uma determinada tensão, diminuímos consideravelmente os ripples que ela apresenta. Porém, quanto maior a capacitância, maior é o custo e o volume do capacitor. Daí a importância de um projeto prévio, né, que é para uma fonte, né, um capacitor pequeno pode gerar um ripple muito grande, e um capacitor grande demais, apesar de gerar menos ripple, pode ser caro e desproporcional em tamanho ao resto do circuito, e também do projeto como um todo, né? Pode passar. Bom, agora a gente vai entrar na parte do estágio de regulador, né? Ou seja, um regulador é um dispositivo projetado para maximizar a linearidade da saída de uma fonte em relação à tensão desejada. Isso significa que, mesmo quando a tensão pulsante maior que a desejada é aplicada, a entrada do regulador ele deve fornecer uma saída constante e estável. Além disso, o regulador deve ser capaz de lidar com as variações na corrente da carga e na temperatura. Ou seja, como o caso que a gente aplicou, o sinal sai do filtro aqui com certa flutuação, um nível de tensão VPP, né, elevado, né, com relação ao sinal desejado, né, e o regulador ele tem essa função de atenuar esse sinal e deixar ele contínuo, linear e estável, como desejado na saída e como a premissa do projeto exige. Né? O regulador ele tem que atuar com essa função. E ele também tem que suportar essas variações de corrente. Ou seja, irá variar um fluxo de corrente na sua base, né? E o mesmo ele tem que manter esse nível de tensão desejado estável e constante, como a gente vai ver no circuito aqui abaixo. A gente tem, né, o sinal flutuante e aqui o sinal é linear e constante. Apresentaremos mais detalhadamente esse bloquinho do regulador no próximo slide. Nesse slide aqui a gente tem um teste que é aplicado, né, aos reguladores de tensão, utilizado nas fontes. Aqui a gente tem um sinal tipo degrau de corrente,
que é aplicado um sinal de corrente nível máximo, que esse regulador que está sob teste aqui, ele suporta, né? E aqui a gente tem a variação da tensão desse regulador mediante a esse degrau de corrente aqui, essa aplicação dessa amplitude abrupta, né, ao regulador. E com isso a gente tem um regime transiente, a gente tem uma variação máxima aqui, né? E o que é que esse teste traz para nós como conclusão? É, mediante a aplicação desse impulso degrau de corrente, essa variação de corrente abrupta e máxima que esse regulador suporta, ele vai ter como resposta um regime transiente, né? Uma variação até chegar ao regime permanente, ou seja, quanto menor for esse regime transiente e menor essa flutuação mediante a um sinal, o degrau de amplitude máxima que o regulador suporta, quanto menor for, melhor será o regulador, né? Quanto menor ele obter esses pontos, né? Melhor será o indicativo do regulador. Então, esse é um teste aplicado a reguladores, né? E aqui a gente tem o nosso regulador. Nesse caso, eu vou citar um regulador com transistor em série. Tem outros tipos de regulador por CI, como LM317, que é para baixas correntes, não suporta muitas correntes altas, né? E a gente também tem por diodo, né? Diodo Zen. E aqui a gente vai apresentar com um transistor em série, né? A gente tem esse diodo, esse transistor aqui em série, alimentando essa carga. Ou seja, esse diodo Zen ele funciona como um determinador da nossa tensão de saída. É ele quem vai ditar a nossa tensão de saída desejada. Ou seja, esse diodo Zen ele possui uma tensão de referência, possui uma tensão específica, né? Aqui ele está implementado no seu modo inverso, né? Ele está polarizado inversamente, atuando na sua região de ruptura, né? Conhecido como também região Zener. E esse diodo aqui, ele vai determinar a nossa tensão na nossa saída. Ou seja, a gente tem o circuito composto por esse diodo e também por esse transistor de potência aqui, que o mesmo quem vai controlar, né, deixar estável essa tensão desejada que é dita pelo o diodo, né? Ou seja, como no nosso caso, que a gente explicou desde o início, suponhamos que recebamos um sinal de 9 volts na nossa tensão, na entrada do nosso regulador, né? Esse diodo, ele irá atenuar, né, essa nossa tensão. Supomos também que na nossa saída queremos 5 volts. Esse diodo irá atenuar essa tensão até perto de 5 volts, onde ele irá conduzir esse sinal, essa tensão, ele deixará ser conduzida, né? E manterá essa tensão na saída próximo de 5 volts. Ou seja, nosso sinal de saída é a nossa tensão de referência menos a nossa queda de tensão aqui no nosso transistor, né? E como é que é feita a regulação dessa tensão aqui para que a mesma seja mantida? Supondo que também haja uma variação no fluxo de corrente aqui que gere uma tensão maior, né? Que gere uma tensão maior aqui na nossa carga. E a gente não quer que essa carga passe para 6 volts, né? Quer que se mantenha em 5, que a gente deseja. Com isso, terá uma condução maior aqui, né? No nosso transistor. Será aplicado uma corrente maior, um fluxo de corrente maior na sua base. Com isso, o seu VBE, com esse fluxo maior de corrente na sua base, o seu VBE irá aumentar. Ou seja, tem uma tensão maior aqui, mas aqui também terá uma queda de tensão maior. Ou seja, essa queda de tensão maior dada aqui irá ajustar novamente para 5 volts essa tensão nessa carga. Ou seja, também, se nessa carga tiver uma queda de tensão para 4 volts, que não é o desejado, esse diodo, nesse transistor, irá passar um fluxo menor de corrente. Ou seja, o fluxo de corrente no transistor irá diminuir, a sua tensão, né, VBE também irá diminuir e a queda de tensão dada aqui será menor. Com isso, novamente irá ter uma regulação aqui nessa tensão dessa carga. Com isso, a gente conclui, né, nosso trabalho falando aqui sobre o nosso regulador de tensão, né, que é dada pelo nosso diodo Zener,
que o mesmo dita a tensão de referência, a tensão desejada na saída, e essa tensão é regulada por o nosso transistor de potência aqui, né? E aqui a gente tem, né, o nosso estágio, né, na nossa tensão linear e constante no valor desejado, como o nosso caso, né, que é de exemplo 5 volts. Por isso é tudo, né? Agradeço a todos